tivemos uma falha técnica aí, né, gente? Falhou, né? Ao vivo acontece dessas coisas. Mas eu tenho certeza que o Senhor ouviu a oração, chegou aí no seu lar, levando paz, levando restauração, levando a alegria dele, que é a nossa força. Quero convidar você, vamos ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30. João, capítulo 19, versículo 30. Está escrito assim: pois, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Quero ficar até aqui. E quero que você registre aí, está consumado. Está consumado. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. E estar consumado é estar terminado, estar concluído. Mas vejam bem, quantos de nós temos começado histórias e não temos terminado? Nós somos tendenciosos às vezes, né? Às vezes a gente começa coisas e não termina, desiste. E desiste cedo, desiste rápido. No primeiro embate, no primeiro obstáculo a gente desiste. Quantas dietas nós largamos por aí porque interrompemos, porque achamos que ela está pesada, que a gente não vai dar conta de concluir a dieta. Eis-me aqui, quantas dietas já comecei e parei, porque achava que não ia conseguir. Quantas coisas eu já comecei e num determinado período eu imaginava que aquilo estava ficando pesado demais e eu colocava como forma de consolo, vou deixar para depois, e parava ali. Quantas leituras nós já começamos e quando chega na metade do livro, a gente para a leitura porque a gente se interessa por alguma coisa ou alguma outra coisa. Nós somos tendenciosos a deixar as coisas pela metade, a não concluir, a não terminar. E nessa sexta-feira eu quero que você pense comigo, para aí para pensar comigo. Quantas coisas eu comecei e não terminei? Quantas coisas eu, por achar que não ia dar conta, parei no meio do caminho e dei um jeitinho de começar uma outra para me aliviar da culpa. Porque a gente sabe que quando a gente não conclui, tem uma certa frustração, tem um certo incômodo, porque não concluímos aquilo que começamos. E sim, a gente fica meio que decepcionado, mas a gente arruma umas desculpas para a gente tirar, se aliviar, se eximir da culpa. Vamos pensar aqui como alguém que tem N motivos, inúmeros motivos para poder desistir, parar no meio do caminho e não parou. Olha o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, o Senhor Jesus. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo, gente, para parar no meio do caminho. Ele foi zombado, foi humilhado, foi chacoteado, teve a sensação de abandono, sentiu medo, chorou, sofreu, apanhou. E, gente, ele tomou a cruz e seguiu a via dolorosa. Ele não parou no meio do caminho. Ele prosseguiu, mesmo com tantos motivos para parar, porque ele queria concluir uma missão. Ele queria concluir aquilo que tinha de dentro dele, um chamado muito forte para definir, para concluir, para terminar uma missão. E cada vez que ele sofria aquelas humilhações, cada vez que ele era chacoteado, que zombavam dele, eu tenho por mim que o Senhor lembrava da humanidade toda. Ele não precisava sofrer nada daquilo, mas para tudo aquilo que estava acontecendo, ele sofria, para que nós não sofrêssemos pós ele. Vocês entendem isso? Jesus sofreu, seguiu a via cruz, pegou a cruz dele, caminhou, chegou lá naquele Monte Calvário e sofrendo e humilhado, escolheu os cravos, ele escolheu a coroa de espinho, ele aceitou. E lá, entre aquelas outras duas cruzes, ele no meio. E outra coisa me traz a pensar. Eu li esses livros do Max Lucado e ele fala muito sobre essa questão das escolhas. A escolha de Jesus foi para que eu e você tivéssemos a nossa salvação consumada nele, a nossa vida eterna consumada ali na morte dele. Ele cumpriu essa missão. E quais têm sido as nossas escolhas?
quando Ele nos chama para uma missão, quando Ele nos chama para alguma coisa. Talvez uma coisa sua pessoal que você acha que não tem nada a ver com Jesus. Eu quero te dizer que os seus sonhos são sonhos dele também. Os seus projetos são os projetos dele também. Nós temos que deixar as nossas tendências a deixar tudo pelo meio do caminho. De jeito nenhum. Não vamos fazer isso mais, não. Essa sexta-feira eu refleti sobre isso. Sobre manter as escolhas. Sobre fazer como ele me disse. Se você quer vir após mim, pegue a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Ele já tinha levado a maior de todas as cruzes. A nossa cruz não é nada diante da cruz dele. Mas guardadas as devidas proporções. Talvez você esteja passando aí por uma situação semelhante. De humilhação, de chacota, de zombaria, de estar ali sofrendo uma dor terrível por alguma coisa que você nem fez. Não desiste não. Não desiste não, porque esse é só um obstáculo que você precisa romper. Quando Jesus fez todo esse cumprimento dele, ele pensava naquilo que ele estaria fazendo para a humanidade. Era a salvação da humanidade. Era uma morte para que a humanidade vivesse de novo. Ele tomou sobre ele todos os nossos pecados, para que nós não fossemos mais escravos, para que nós não fôssemos mais assim, olha, que o nosso salário não fosse mais a morte, porque ele tomou essa morte para ele. E lá no terceiro dia, ele ressuscitando, ele nos deu aquela vida. Morremos nele, mas também ressuscitamos nele e vivemos para a glória dele. Hoje é o Senhor quem vive em nós. Por isso nós devemos prestar atenção em cada coisa que nós deixamos de fazer, que nós largamos no meio do caminho. Será, gente, que a gente está impedindo alguém de ser abençoado através do propósito de Deus? Não desista da sua missão, não desista do seu propósito, não desista dos seus sonhos, porque os seus sonhos são os sonhos de Deus também. Seus sonhos são dele também. Ele se preocupa para você terminar. Lá em Abacuque tem um texto que fala que o profeta pedindo ao Senhor que aviva a obra dele no meio dos anos. Ali já estava na metade do caminho, né? Já era um meio. E se estava precisando ser avivado, é porque tinha ali um desânimo, tinha ali uma sensação de incapacidade. A mesma sensação de incapacidade de terminar alguma coisa que começamos, que muitos de nós sentem. Não se sinta assim. Não se sinta assim. Na sua incapacidade, na sua falibilidade, lembra de que o Senhor é infalível. Ele não falha nunca. Ele sabe exatamente o que fez quando colocou isso no seu coração. E essa tristeza por não ter terminado, eu quero te dizer, recomeça hoje de onde você parou. Recomeça hoje de onde você parou. Não desista. Se você queria iniciar alguma coisa, antes dessa turbulência que vivemos, nós vamos ter tempo de terminar. Porque nós estamos vivendo agora um tempo de reiniciar. E eu quero dizer para você, reinicie hoje, nessa sexta-feira da paixão, olhando para o sacrifício que ele fez. Lá no meio daquelas outras duas cruzes. O que é isso? E eu aprendi que as cruzes significam as escolhas. Nós temos duas escolhas. Uma cruz à esquerda, outra cruz à direita. E ele, o nosso Senhor e Salvador, exatamente no centro. Quais são as suas escolhas? Escolha o centro. Olhe para o centro, volte para o centro, venha para Deus e Ele vai te dar a resposta. Todos os dois ladrões que estavam naquela cruz começaram da mesma forma. Todos dois zombaram, todos dois riram. Se é o mestre, se é o rei, se é o Messias, o que ele está fazendo aqui? Só que Jesus olhava para a missão, ele sabia exatamente para onde ele estava olhando. E os ladrões estavam olhando para as circunstâncias. Até que um deles olhou verdadeiramente e pensou, tem algo de diferente acontecendo aqui. A terra está se movendo, a coisa está acontecendo. E imediatamente ele mudou de postura. E aí ele já pediu clemência, misericórdia. E ele falou para Jesus, quando você for para o paraíso, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra-se de mim. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo. O outro
continuou na mesma escolha errônea, não quis mudança de vida, não quis transformação, não olhou para o meio, não olhou para o centro. Nessa noite, olhe para o centro, olhe para a vontade de Deus. Ela vai te reativar, te reanimar, te reavivar. Ela vai fazer você conseguir de novo percorrer o caminho, a sua via dolorosa. Porque ninguém conhece a via dolorosa do outro, mas só você e Deus. E assim como ele não desistiu no percurso que foi de dores, que foi de obstáculo, que foi de sofrimento, ele não ficou com lamúrias, reclamando porque tudo isso, ele prosseguiu. E ele te convida hoje, prossegue. Tá doendo? Prossegue. Tá com dúvidas? Prossegue. Tá com medo? Prossegue. Termina, porque ele quer ouvir de cada um de nós. Nós estamos indo após o Senhor, e cada vez que nós prosseguimos atrás do Senhor, atrás da cruz de Cristo, com a nossa, o está consumado, já está pronto. Tudo isso que ele falou foi para que nós não precisássemos falar novamente. Quando ele concluiu, eu terminei a missão, é para que eu e você não tivéssemos que morrer aquela morte. Nós morremos a morte para Cristo, para viver com ele. Nós não precisamos sofrer aquelas humilhações todas que ele sofreu. Então ele, assim que ele pediu, que ele estava com sede, as pálpebras pesadas ainda, ele levantou os olhos dele para o céu e ele declarou, terminei, está consumado. Eu coloquei o fim em tudo isso. Eu concluí a missão. Olha que delícia, gente. A sensação de vitória, que você absorva essa sensação de vitória hoje em Cristo Jesus, que não desistiu de nós, que concluiu a missão, para que hoje nós estivéssemos aqui com essa possibilidade de falar sobre ele. Ele sentiu o abandono, sim. Chegou a falar para o pai, pai, por que o Senhor me abandonou? Eu estou aqui conjecturando, parafraseando, para facilitar o nosso entendimento. Mas ele disse, pai, por que o Senhor me abandonou? Quando ele falou isso, ele já estava falando algo que nós não precisaríamos nunca mais falar. Nós não precisávamos sentir esse abandono de pai. Sabe por que não? Porque está consumado. Está consumado, ele nunca vai me abandonar, nunca vai te abandonar. Ele nunca, jamais nos desamparará. Durante todo o nosso percurso de via dolorosa, ele vai estar conosco. Ele vai ser o nosso sustento. Então, ainda naquele sentimento de medo de tudo aquilo ali, ele rompeu, ele teve coragem, ele teve força, e ele nos concede esse espírito de coragem, esse espírito de força, para que a gente possa prosseguir. O melhor de Deus ainda está por vir. Ele já nos deu uma grandiosa coisa. E quando eu digo que o melhor de Deus ainda está por vir, eu não estou menosprezando em nada tudo aquilo que nós já recebemos. Porque tudo que nós recebemos foi de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. O melhor de Deus ainda está por vir através de nós no reconhecimento. De Deus para nós já veio o melhor. Jesus Cristo, consumando a nossa vitória. Amém? E antes de nós orarmos pela água, eu quero orar com você mais uma vez. Antes de orarmos ainda, eu quero lembrar você, na sexta-feira, você pode ir à igreja. Nós vamos ter 3 horários da nossa reunião de Santa Ceia. Nós vamos fazer às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Todos esses 3 horários nós vamos fazer ao vivo, para que você que esteja em casa sem condições de sair e ir receber a Santa Ceia em loco, dentro da igreja, a sua Santa Ceia vai ser abençoada, o pastor vai orar, você vai receber e vai cear com a sua família. E eu creio em Deus que essa será a última Santa Ceia nesse sentido, com esse tipo de perfil, porque nós vamos ceiar com a alegria de estar no templo, ali com os irmãos, fazendo comunhão do corpo e do sangue, porque quem é do corpo participa do corpo. Amém? Vamos pegar aqui. Põe a sua mão no seu coração agora, quero orar com você, antes de consagrarmos a água. Nessa sexta-feira, eu quero orar para você não desistir, não desista. Se o sentimento vier, rapidamente tire ele da sua mente, porque o melhor de Deus ainda está por vir, sendo consumado através de sua vida. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo a cada um que me ouve agora, no poder do nome de Jesus.
que o Senhor possa estar agora levando, Pai, ânimo novo, Senhor, confiança nova, Pai, e que cada um que tem tomado a sua cruz e muitas vezes declarado, tá pesado, tá difícil, Pai, que eles se ergam carregando essa cruz, fazendo o caminho da via dolorosa deles, de cada um deles. Cada um sabe o caminho que está seguindo e quão difícil tem sido. Mas o Senhor está com cada um. O Senhor está com cada um de nós, ó Pai, para que possamos concluir a nossa missão. Anima-nos no Senhor. Anima-nos no Senhor, porque sabemos, ó Pai, que tem sim a sexta-feira da paixão, mas o domingo de Páscoa chegará. Teremos a alegria da ressurreição. E é isso que eu peço para cada um que me ouve agora. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pega o seu copo com água e vamos agora consagrar o remédio de Deus ao Senhor. Amém? Deus, no nome de Jesus, eis aqui este copo com água. E declaramos pela fé, com confiança de que tudo que pedimos ao Pai, no nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Este eu recebo como o remédio da cura, o remédio de Deus para todas as áreas daqueles que assim a beberem. Cura de libertação de vícios, cura de enfermidades, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o seu remédio possa descer, ó Pai, sobre a garganta de cada um que beber agora, ou que se alimentar com algum alimento feito com ela, mas que seja a sua bênção através dessa água, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Beba com a sua família e receba o remédio de Deus aí. Deus abençoe você. Obrigado porque você ficou comigo até agora. E lembre-se, não desista. Está consumado. É para você. Deus te abençoe e tenha uma noite de vitórias. Amém?